Quando você fazia trabalho na escola, você ficava em grupo ou você era excluído e tinha que fazer tudo sozinho? Talvez você ache que essa de pergunta que eu acabei de fazer não faz o menor sentido, mas talvez vá fazer sentido pra você quando eu falar que esses heróis que você viu na capa do vídeo são iguais a você no tempo de escola. São excluídos. E você só gosta deles porque, enfim, você é um brasileiro mancheteiro. Porque no país de origem deles, vulgo Japão, eles são uns heróis que. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto que essas séries são incríveis. E pra isso eu separei as 5 melhores séries de Tokusatsu que não possuem franquia. Já não se esquece de se inscrever no canal, o sininho, o like e comentar. E se possível recomendar pra algum amigo. E também não esquece de passar lá na nossa comunidade. Por lá eu tô postando com frequência muita coisa que vocês vão achar legal e muitas interações. Só um aviso importante antes da gente avançar. Nos comentários, por favor, evitem comentários do tipo: no tempo da Manchete era muito melhor. Ele sim sabia fazer herói. Ele sim era herói. Porque nem todas as séries que eu vou mostrar no vídeo fazem parte da rede Manchete. Mas não é por isso que elas não são boas. Inclusive, tem algumas aqui que você pode até achar melhor do que as da Manchete. Eu devo admitir que esse começo é bem inusitado. Ken Katase não é desse planeta, ele veio de um planeta muito distante. E depois que ele descobre alguns projetos de seu pai e ativa esses projetos, ele se torna o Machine Man, que combate uma organização maligna aqui na Terra, que quer dominar tudo e que odeia crianças. E além disso ele tem a ajuda do seu robô Ballboy. E para ninguém descobrir que é ele se disfarça como um fotógrafo. Tá pessoal, eu admito, eu sei que o visual do Machine Man é ridículo. E a risada faz... Mas quando a qualidade da série é boa, isso se sobressai muito perante os visuais. E eu posso garantir pra você, é muito bom. Porque primeiro que Machine Man não tenta ser uma série séria. Ela é uma série simples, com estrutura simples e um foco claro. Toda semana tem monstro pro Machine Man enfrentar e o episódio simplesmente dá um contexto para ele ir lá enfrentar esse monstro. Nada mais do que isso. Só que essa fórmula é tão simples e tão direta ao ponto que é muito satisfatório de você assistir. Sem falar que o protagonista ele é bem legal, ele é carismático. Os outros personagens que vão aparecendo também são divertidos. Os vilões, vale destacar que são muito exagerados. E isso é bem legal porque eles são bem engraçados. Mas é um exagero na medida certa, não fica estranho. Sem falar que o Machine Man tem uma identidade própria muito única. Porque o que ele apresenta você não vê hoje em dia. Porque eu sei, a roupa é esquisita, o veículo é esquisito, é muito estranho. Mas é isso que torna ele único, porque eu digo e repito com orgulho, você não vai ver nada parecido em canto nenhum hoje em dia. Então você não pode de jeito nenhum tirar Machine Man da sua lista de séries para assistir, recomendo demais. Só um aviso importante antes da gente avançar. Se prepare que você vai rir um bocado das tosqueiras. Vamos esclarecer uma coisa aqui, existe Kamen Rider Ryuki e Kamen Rider Dragon Knight, ou Cavaleiro Dragão. Kamen Rider Ryuki é a série original da franquia Kamen Rider. E esse que estamos falando agora, que é Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão, é uma adaptação que os Estados Unidos fez da série original. Então essa série não tem nada a ver com Kamen Rider, é uma série totalmente original, mas que reutiliza os visuais de Kamen Rider Ryuki. Em um belo dia, Kit Taylor encontra um deck de cartas, e esse deck permite que ele se torne o herói Cavaleiro Dragão. E a partir disso ele vai lutar contra monstros alienígenas de outro mundo que surgem de espelhos, e contra um vilão que quer escravizar a humanidade. E durante a jornada dele, ele vai se encontrar com outros Kamen Riders. Galera, quem fez essa adaptação foi a Saban, que por muito tempo foi a dona de Power Rangers. E cara, esse trabalho que ela fez nessa série foi muito único. Porque essa série não tem nada a ver com Kamen Rider. E isso é um bom sinal nesse caso. Porque ela não tenta copiar a série original para manter fluidez. Ela pega o conceito original e cria em cima disso uma identidade própria. É basicamente o que ela fazia com Power Rangers. Só que aqui ficou uma coisa muito mais legal, porque olha só, aqui você vai ver um foco muito maior na narrativa em si do que no merchandise pesado
e no foco em vender brinquedo. E isso é uma coisa muito rara de ver em Tokusatsu principalmente. Sem falar que Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão, te respeita como fã e como telespectador, porque ele não espera que você saiba de alguma coisa de Kamen Rider. Ele apresenta o mundo, te explica tudo direitinho e aos pouquinhos vai te introduzindo conceitos novos que você entende enquanto acompanha as aventuras. E isso é muito raro de acontecer em Kamen Rider hoje em dia, porque em Kamen Rider eles esperam que você saiba de tudo sobre Kamen Rider para poder assistir a série. Porque é um foco tão grande em vender que eles não podem parar para ficar reexplicando tudo. Aqui no Kamen Rider Cavaleiro Dragão não tem isso, é tudo sossegado, no seu tempo, até você entender. Sem falar que os novos Kamen Riders que vão surgindo têm suas próprias motivações, têm seu passado, alguns vão ser aliados, outros vão ser aliados, porém vão trair no final. E isso já te deixa na expectativa para ver cada vez mais novos Riders a cada episódio. Então é outra que você não pode deixar de assistir. E antes de assistir ela, eu recomendo que você assista primeiro Kamen Rider Ryuki para você fazer os comparativos. Agora só um detalhe. Infelizmente, todo mundo nessa série tem um visual legal. O único que não tem um visual legal é o próprio Cavaleiro Dragão. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus? Com certeza vai ter uma galera que vai me crucificar nos comentários por causa dessa posição. Mas calma que depois que vocês verem os próximos, vocês vão ver que essa posição é mais do que justa. Cybercops se passa no mundo futurístico de 1999. Sim, vocês não ouviram errado, 1999. E nesse mundo a tecnologia já é muito avançada, bem como a tecnologia da polícia. Nisso nasceu a ZAC, que é uma polícia que possui uma tecnologia surpreendente e muito avançada. E com o apoio do governo, elas fabricam as unidades. E 4 dessas unidades foram criadas para que nascesse o Cybercops, uma equipe de policiais que usam essas unidades para combater os crimes cibernéticos de uma organização maligna chamada Destrap. Entretanto, em uma das missões da ZAC, eles acabam se encontrando com a unidade que eles nunca viram, Júpiter, que pertence ao nosso protagonista, o Takeda. Nisso a gente vai acompanhar a jornada dele dentro da ZAC e a evolução dele junto com seus amigos. Nós vamos ver vários conflitos, batalhas épicas e vale destacar que vamos ver também um CGI bastante porco até pra época. Tá, essa piada é velha, porque é inegável que o CGI de Cybercops é horrível. Mas eu acredito que a explicação do porquê pouca gente sabe. Cybercops foi criada pela Toho, e a Toho é a dona de Godzilla. Só que Godzilla não trabalha com séries, trabalha com filmes de Tokusatsu. Isso eles estão acostumados com um tempo maior para as produções. Então quando passaram para eles a ideia de fazer uma série de TV, eles não estavam prontos. Aí nisso saiu esse CGI pouco que a gente vê. Mas pessoal, por trás desse CGI horrível, nós temos uma série incrível, porque ela não é só incrível por falar do futuro, de tecnologia, que nos anos 80 era um assunto muito comentado e que alimentava muito o imaginário das pessoas. Mas nós também temos uma aventura com muita ação, nós temos personagens cativantes, nós temos um protagonista que falha, mas aos poucos ele vai se desenvolvendo. Nós temos também a entrada de outro personagem, que é um personagem único chamado Lucifer, que vai colocar as habilidades do Cybercops e o seu trabalho em equipe à prova, que vai colocar o Júpiter em uma confusão absurda, uma pressão psicológica enorme. Cara, Cybercops é simplesmente sensacional. É outra série que você não pode deixar de assistir de jeito nenhum. Pessoal, uma dica. Eu sei que o nome é Lucifer, mas ele não tem nada a ver com religiosidade. Lúcifer é a tradução do nome de um planeta do sistema solar. Então quando você for assistir, pode ficar tranquilo, aí é só você explicar para sua mãe ou para sua avó, ou até mesmo para o seu pai. Eu avisei que a posição de Cybercops era justa. Em Spectreman nós acompanhamos a jornada de Kenji, que na verdade é um ser alienígena chamado Spectreman, que foi enviado de outro planeta pelos dominantes para proteger a Terra do Dr. Gore, um símio que quer dominar o planeta Terra por meio da poluição, na qual ele cria monstros. Isso tudo ao lado do seu fiel ajudante, o Caras. Spectreman é um caso bem parecido com Cybercops. Você tem que ignorar quase
qualidade, porque ele é bem antigo, então ele tem uma qualidade um pouco questionável, mas você tem que assistir pela história e pelas aventuras, porque a história de Spectreman é muito boa e ela é muito à frente de seu tempo, porque ela usa toda a aventura do Spectreman para fazer uma crítica à poluição. Porque perceba, todos os problemas que o Dr. Gore consegue causar é por causa da poluição. Os monstros só surgem por causa da poluição. E o Spectreman, em vários momentos da trama, enfrenta desafios que muitos personagens de Tokusatsu da época, e até mesmo os de hoje, nunca enfrentaram. Porque por mais que ele fosse um alienígena, ele era colocado para enfrentar dilemas morais e éticos dos seres humanos. E aos poucos você vê que ele sai de um alienígena para alguém cada vez mais humano. Ele começa a sentir mais empatia, começa a sentir mais amor e ele começa até a confrontar as ordens dos dominantes em alguns momentos. E também lá para os episódios finais nós vemos um confronto direto, obviamente, entre o Spectreman e o Dr. Gore. E nós vemos que há um conflito de ideais entre o Dr. Gore e o Spectreman, porque eles têm muito bons motivos para fazer o que fazem. E por isso eles estão ali naquela luta. O Spectreman luta ao lado de uma divisão especial que é responsável por administrar o lixo. Pera aí, um herói gigante que luta junto de uma equipe especial e que combate monstros. Eu já vi isso em algum lugar, onde foi? Galera, outra coisa, as lutas no Spectreman são bem parecidas com as lutas dos Ultras da Era Showa. Então se prepare para muito agarra-agarra no meio das lutas. Essa aqui, galera, não tenho nem o que dizer. Quem assistiu sabe muito bem, ninguém pode perder uma série como essa. Eu acredito que o primeiro lugar seja um choque enorme para muita gente. Mas calma lá, não vão me crucificar e não vão me dizer que eu só valorizo a série porque ela é nova. Quer dizer, pelo menos mais nova do que as outras, vai. Porque Ryuken tem uma coisa que nenhum tokusatsu dessa lista consegue fazer e até hoje muitos tokusatsu não conseguem fazer também. Ryukendo cresce junto com o público. Nós acompanhamos a jornada de Kenji Narukami, que chega na pacífica cidade de Akebono. Só que essa cidade é atacada por seres malignos de uma organização chamada Yamanga, que busca os centros de poder e aterrorizar as pessoas para reunir energia e ressuscitar o seu rei. Nisso ele é escolhido pela chave Gekiryuken e se torna o guerreiro Madan Ryukendo. E para explicar como Ryukendo cresce com o público, vamos entender uma coisa. O Kenji Narukami, que é o protagonista, ele representa você quando jovem. Ele é imaturo, ele é bobo, ele tem seus problemas amorosos e ele quer dominar o mundo, no sentido de que ele quer vencer na vida, quer conquistar os objetivos dele. Enfim, ele quer ser reconhecido e viver emoções grandiosas. E durante a jornada nós vemos que ele vai destrinchando esses amores, ele vai superando desafios, vai tendo conflitos com seus amigos, na qual aqueles que ficam são seus verdadeiros amigos. Aos poucos ele vai amadurecendo, entendendo como é o mundo de verdade. E quando chega no final da série, você vê que todos aqueles que estavam junto com ele no desenvolver dessa história, no desenvolver da adolescência dele, acabam tendo que ir embora, porque eles cumpriram a função deles, acompanhar a jornada do Kenji enquanto ele se tornava um adulto responsável, acompanhar a sua jornada assistindo enquanto você se torna um adulto, enquanto Ryukendo acompanha o seu crescimento. O final de Ryukendo é como se dissesse que aquela criança, aquele adolescente que cresceu assistindo a série, agora é um adulto que tem que lidar com seus próprios problemas sozinho. E isso é muito doloroso, mas muita gente sabe que isso é verdade. Muitas vezes, muitas pessoas saem da sua vida não porque não gostam de você, mas porque elas tinham um objetivo dentro da sua vida, que era acompanhar você para que você se desenvolvesse e estivesse pronto para superar os desafios da vida sozinho. E Ryukendo consegue fazer isso de uma forma única. É tanto que Ryukendo foi o único tokusatsu que eu assisti que no final eu fiquei com agonia. Não agonia de ver algo nojento, alguma coisa do tipo. Agonia porque eu realmente me senti uma criança vendo aquilo. Uma criança que quando chegou no final, o tempo passou, eu cresci e agora eu tinha que vencer o mundo.
Esse é o ponto principal de Ryukendo que torna ele o primeiro dessa lista, mas nós também podemos considerar outros pontos, como os amigos do Kenji, os vilões que são muito únicos, cada um tem sua motivação. Ryukendo tem uma história muito rica, que é raro em um tokusatsu, tem um desenvolvimento de personagem muito bom, tem personagens únicos, cada um cumpre sua função na história. Enfim, cara, Ryukendo é muito único, é uma coisa que eu nunca vi em nenhuma série de tokusatsu, então é mais do que justo colocar ele na primeira posição. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e entendam, isso aqui não é um fato, é a minha opinião. E eu quero convidar você a colocar aí nos comentários qual é o seu top 5. Possa ser que, sei lá, Cybercops está em primeiro e Ryukendo está em quarto. Spectrum Man acaba ficando em primeiro na sua lista e Machine Man fica em terceiro. Enfim, coloca aí que eu quero muito saber, eu tô curioso para saber qual é a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima semana.